Com 3 pavimentos e 54 salas, a Biblioteca Pública Graciliano Ramos conta com um acervo de milhares de obras. Muitos destes livros são raros, até mesmo do período colonial brasileiro. A própria Biblioteca Pública Estadual já é uma obra em si. O prédio tem 200 anos de história. Há 151 anos abriga a biblioteca. O acervo chega a 75 mil títulos entre livros, jornais e outros materiais. Muitas dessas obras datam do período colonial do Brasil. Algumas são exclusivas. Do acervo total da biblioteca, pelo menos mais de 4.500 livros podem ser consideradas obras raras, como esse aqui que data de 1778, da Ásia, de Diogo de Couto. Só existe esse exemplar no Brasil, o outro está em Portugal. 3 pavimentos e 54 salas abrigam espaços para leitura, pesquisa de jornais antigos, sala de livros em braille. Há também um telecentro para acesso gratuito à internet e uma bebeteca, onde crianças pequenas podem ter o primeiro contato com o mundo da leitura. A biblioteca costuma promover diversas atividades para o público. Permanentemente temos ações como Bibliotour, que é a visita guiada a vários grupos de estudantes ou turistas e pessoas comuns da sociedade. Temos a Cinemateca, temos o Cordel e Prosa, que é um atrativo para quem vem nos visitar, uma prosa sobre o cordel. Há um espaço só para exposições. Essa é dedicada às escritoras alagoanas. Um dos destaques é o Memorial Graciliano Ramos, com instalações que destacam a obra do escritor. Esses 6 livros de pesos pesados da literatura brasileira foram doados pelo governador Renan Filho. O governador Renan Filho adquiriu para o seu acervo pessoal obras com dedicatória de seus autores, a autores reconhecidos nacionalmente, e faz agora essa doação a toda a sociedade alagoana. As obras ficarão à disposição no Departamento de Obras Raras aqui na Biblioteca Graciliano Ramos. Após 4 anos de estiagem severa, as chuvas que caem na bacia do São Francisco não têm sido suficientes para reverter a crise hídrica que se instalou. Por causa da seca, a vazão do rio foi reduzida e prejudicou o abastecimento em muitas cidades cortadas pelo Velho Chico. Alagoas, é claro, também é afetada pelo problema que vai além da falta de água. Vamos conversar um pouco mais sobre o assunto com o secretário do Comitê do São Francisco, Maciel Oliveira. Maciel, então o que é uma emissora e a teledramaturgia brasileira revela nessa obra que está em evidência, não diz muito o que é o rio. Bom dia a todos. É verdade, a situação hidrológica do Rio São Francisco é extremamente complicada. Nesses últimos 4 anos, nós tivemos reduções das vazões hidrológicas do São Francisco por diversas. A vazão mínima considerável seria de 1.300 metros cúbicos por segundo. É isso que está no plano da bacia, é isso que está nos documentos oficiais. Só que a Agência Nacional de Águas, através de solicitação do setor elétrico, autorizou as reduções das vazões. Então, vem autorizando sistematicamente para de 1.300 para 1.100, de 1.100 para 1.000, de 1.000 para 900 e agora estamos com 800 metros cúbicos por segundo. O que significa, para a gente traduzir isso para o telespectador, o que essas reduções de vazões significam, primeiro, para a hidrelétrica e depois para as populações? Primeiro, deixa de gerar energia, consequentemente, não gera a mesma quantidade de energia. Então, ele retraindo a vazão... Ele retraindo, porque armazena essa água nos reservatórios, acumula água nos reservatórios e controla essa vazão. Nós falamos atualmente que o São Francisco é como uma torneira. O setor elétrico abre e fecha essa torneira quando bem entende e quando bem quer. Então, infelizmente, a situação e os prejudicados com isso, com essa diminuição da vazão, é diminuição de água no rio. O governador, inclusive, para realizar a procissão em Penedo, né, que é aquela comemoração do Bom Jesus dos Navegantes, não só em Penedo, mas em outras cidades ribeirinhas, ele precisou de um acerto político para aumentar a vazão, porque senão as embarcações não navegavam onde comumente passavam.
Isso é verdade? Houve essa Sim, discussão? é verdade. Houve uma tratativa entre a Prefeitura, entre a Chesf, para que houvesse uma autorização especial, porque senão não iria acontecer a procissão fluvial tradicional de 135 anos de história, que acontece em Penedo, também nas cidades ribeirinhas que comemoram o Bom Jesus dos Navegantes. Então, houve um aumento da vazão considerada para que houvesse a procissão fluvial do Bom Jesus. Porque é a história, a cultura, é a religiosidade do povo. O rio não está produzindo mais água suficiente, os seus afluentes não estão abastecendo mais o São Francisco. O que está acontecendo? Olha, a Minas Gerais, que nós chamamos que é a caixa d'água do país, ela, dos últimos anos, ela vem sofrendo com grande estiagem. Isso é efeito do El Niño, que é uma situação que acontece principalmente nessa região do São Francisco e no semiárido brasileiro. E isso afeta diretamente a bacia do São Francisco. Claro que tem outros fatores, os fatores da degradação, da falta de preservação dos rios afluentes, porque o São Francisco é apenas um rio principal, mas ele não é o São Francisco Velho Chico se ele não tiver as contribuições dos principais rios afluentes e tributários, que estão no oeste da Bahia e estão em Minas Gerais. Então, esses rios tiveram pouca contribuição e, consequentemente, nós tivemos pouca acumulação nos reservatórios. Para você ter ideia, nós chegamos o ano passado à situação de Sobradinho, que é o maior reservatório que nós temos na Bacia de São Francisco, com pouco mais de 2% de sua capacidade do volume útil. Então, nós estávamos realmente prestes a entrar em um colapso hídrico, em uma situação extremamente complicada. Com consequência para o fornecimento de energia. De fornecimento de energia e, inclusive, de abastecimento humano. Porque quanto mais você diminui essa vazão do São Francisco, a água perde a qualidade. Consequentemente, as companhias de saneamento precisam adotar medidas para fazer o tratamento maior dessa água. Então, a recuperação de nascentes, né, que começa lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, né? Sim, nós estamos lutando muito para que isso aconteça. O Comitê de São Francisco tem feito diversos projetos de recuperação hidroambiental, que nós chamamos assim, e de recuperação dessas nascentes, dos rios afluentes. Porque se nós não recuperarmos essas nascentes, não vamos ter água nos rios afluentes, consequentemente no São Francisco e nas suas barragens. Então, nós estamos fazendo isso, mas nós precisamos também do apoio do setor público, dos governos estaduais e do governo federal, cobrando do governo federal, inclusive, que tire da gaveta o programa da revitalização, que foi tanto falado, foi tanto discutido e na prática não funcionou e ainda não funciona. O que está funcionando, na verdade, é transposição, canal, roubo de água. O que nós estamos acontecendo no São Francisco todo mundo quer água de São Francisco. Alagoas tem o projeto Canal do Sertão, nós temos o projeto de transposição, nós temos um outro projeto que é o Canal do Xingó em Sergipe. Nós temos outra demanda de uma transposição para a Bahia e outra para o Piauí também que está querendo. Então, ou seja, de onde se tira e não se bota, uma certa hora vai faltar. E para a própria transposição de São Francisco, não sabemos, hoje te digo com toda sinceridade, o que nós falávamos antes é a mesma coisa que você tirar sangue de um doente que já está na UTI. É a questão de São Francisco, não sabemos se teremos água suficiente para bombear para a transposição. O projeto está andando, está sendo concluído, mas água para bombear não sabemos se vamos ter. E, além do mais, é um canal aberto onde há muita evaporação. Muito, muito, muito. A quantidade de evaporação dos canais de transposição é absurda. Além do roubo no transcurso, claro, né? Os grandes fazendeiros bombeando a água, sem fiscalização. Sim, a questão da gestão da transposição é uma questão que nos preocupa muito. O comitê está extremamente atento porque a outorga da transposição é de apenas 26 metros cúbicos por segundo o tempo todo, mas se Sobradinho chegar a 94%, ela sobe para 127, porque a obra foi feita para bombear 127 metros cúbicos. Então, só vai bombear
entre aspas, se houver, Sobradinho estiver com 94%. O Coisa que é muito telespectador pode difícil. estar até pensando lá, esse senhor Maciel, ele não está... Ele está faltando com a verdade, porque eu fui a Piaçabuçu e andei numa embarcação, conheci a Foz, Caudelosa, água, todo lado. Que água é aquela, até para a gente não passar a informação errada? Aquela água, boa parte daquela água é água do mar. Água do mar. Porque a Mas antigamente, o rio só corre para o mar, né? Sim, Mas agora, o que é que está acontecendo? o mar está entrando para o rio. Entrando para o rio. Então, aquela água que a gente imaginava que era do Rio São Francisco é do mar, do Oceano Atlântico. A maior parte dela é água do mar. Qual é o prejuízo disso? O município de Piaçabuçu está sofrendo, inclusive, com problemas no abastecimento da água. A Casal já teve prejuízo com essas reduções de vazões de mais de 7 milhões de reais. E está cobrando esse preço dos órgãos do setor elétrico. Claro que alguém tem que pagar essa conta. Não é a população ribeirinha que tem que pagar mais isso. O município de Piaçabuçu está sofrendo porque a salinização da água, que é essa água do mar chegando em Piaçabuçu, ela deixa de ser uma água potável para o abastecimento humano. Só quando, em determinados períodos, quando não estamos com a maré muito alta, é que pode se bombear. Então, é um município ribeirinho que ninguém imaginava que isso iria acontecer, está sofrendo com problema de abastecimento, porque a água que está ali não é própria para o consumo humano por conta da salinidade que está sendo feita. A Prefeitura entrou com processo no Comitê de São Francisco, pedindo que instaure um procedimento de conflito contra o setor elétrico e outros usuários por conta dessa situação. Conversamos com Maciel Oliveira, secretário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. Pauta Especial fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 11h30 da manhã, lembrando que às 7 da noite tem reprise. Até lá.